Vamos lá, ó. Mais um trailer aqui. Agora a adaptação de quadrinhos. Esse aqui tá. É interessante. Eu acho que mais pela polêmica do que pela história em si. Que é Mark Miller, né? É. Mark Miller. Então vamos lá, ó. A história é boa, viu? Vamos cara? entrar aqui, ó. Eu gosto. O Eu esqueci de Eleito. pegar o quadrinho desse. O Eleito vai ser um Mas- filme, né? Ou vai ser uma série? Acho que é série. Acho que é série. Melhor dar uma confirmada, mas eu tenho quase certeza que é Deixa eu série. confirmar. Não confirmei se é série ou filme. O Eleito. Você leu esse quadrinho, Netflix. Pedro? Li. O primeiro volume, né? É, o primeiro volume. Eu tenho o segundo, até hoje não li. Eu tenho o segundo aqui. Eu tenho o primeiro e o segundo. Peraí. O primeiro eu esqueci de pegar, se não tinha pegado. Esqueci. É série. Então vai É ser uma série série. Tá, Então, vamos já lá. Tá um pouco diferente do trailer, né? O Eleito, série da Netflix que tá chegando aí dia 16 de agosto. Baseado no quadrinho American Jesus. Já achei que começaram errado a série, mudando o nome. Mas eu acho que Não, acho que aqui é o Eleito também. Não, em nenhum lugar vai ter American Jesus. Com certeza. É. Em nenhum lugar Mas vão eu acho que a usar. versão da Mitos também era o Eleito, se não me engano. Ah, sim, verdade. No quadrinho saiu como o Eleito em algum lugar. Aham. Provavelmente pra evitar a polêmica, né? Como quadrinho, cara, desses do Miller aí, quando ele começou a fazer as coisas a toque de caixa, é um dos melhores, viu? Não, eu acho assim, o Miller, eu acho. A gente falou É foda tanto. falar do Miller. Não. É que a gente falou tanto disso, mas assim, eu acho o Miller um cara muito bom pra ter ideias. Tá vendo onde eu tô indo com isso? Mas eu acho que ele, como Como ele é roteirista? bom pra fazer pipocão. Ele sabe fazer ação, ele sabe fazer um quadrinho que é fluido, sabe? Então, O exato. quadrinho dele é truncado. Exato. Eu acho que até quando ele fazia quadrinho com o Grant Morrison é totalmente o contrário. Ele trunca pra caramba, fica perdidão. E aí quando ele fazia, os quadrinhos do Grant Morrison ficavam bom nisso daí. Porque ficava fluido. Ele é bom disso. E o Mark Miller, ele é muito bom nesse desenvolvimento de fazer um negócio meio cinematográfico, né? Ele é fluido o quadrinho dele. E ele é muito bom na concepção das ideias. Então, as ideias dos quadrinhos dele são muito boas. Só que... Não, cara, uns 80% do que você vê, assim, você vai ler, nossa, isso aqui é interessante. Aí você acaba ainda, aí você vai ler, não tem nada a ver. Não. E o bizarro, que a história geralmente não vai ser ruim na história. Não é ruim. Só que você vai acabar falando assim, caralho. Mas então, aí que ele peca. Disso, o final dele é sempre ruim. O final é sempre ruim. Não tem nada dele que tenha um final bom. Não tem nada. Não, e é vazio. Você fica com um negócio meio assim, tipo... Tá bom, não fez diferença na minha vida. Beleza. Exatamente. É o arroz e feijão, arrozão com feijão mesmo. Exatamente. E aí... Só que o cara deu uma sorte do caralho com o Kick-Ass e com o Kingsman, que o Kingsman, o quadrinho é totalmente nada a ver. Então... O que foi feito com a série e o filme do Kingsman explodiu. E o quadrinho nunca foi. E todo mundo ficou sabendo, não, cara, esse cara fez Kick-Ass e Kingsman. Aí a Netflix ficou maluca e deu... Comprou o cara. Então, eu acho... Você sabe como que sai a lombada dos quadrinhos dele, né? Não. Sabe como que é a lombada dos quadrinhos deles agora? Não. Netflix. É mesmo? Eu tenho que pegar. Tá escrito Netflix. Deixa eu pegar um aqui. Caraca. Aqui, o American Jesus. Aham. O 2 tá no plástico ainda, porque eu não li. E a lombada, como que é? Pra vocês verem. Eu não consigo ver, peraí. Tá muito pequeno. Peraí. Olha aí, Netflix. Caraca, que doideira. Aí embaixo. Pode crer. Doideira, né? Muito doido. Muito louco, cara. É Netflix, velho. O quadrinho do cara agora ele é da Netflix. Ele da Netflix. Publicou pela Icon, né? Que era da Marvel. Não saiu da Marvel. Aí ele publicou, o American Jesus, ele publicou na Dark Horse, e aí como a Dark Horse é o cara
é independente, o título continua sendo dele, a Dark Horse só distribui e edita. Ele colocou depois que ele vendeu, ele pegou tudo que era dele e vendeu pra Netflix, e tudo que é só dele é da Netflix agora. Ah, legal. O cara faz os toques de caixa dele pra ganhar royalty. Eu acho que ele funciona muito bem, mas aí é desejar muito o mal do cara, né? Mas eu acho que ele funciona muito bem, por exemplo, dentro da Marvel. Porque... aí ele era um dos caras da Marvel. O fato de estar lá, por exemplo, a Marvel dá uma segurada porque ele dá umas extrapoladas nas séries dele, que às vezes é legal, mas na maioria das vezes é só aquele choque pelo choque. Exato. Ele gosta de fazer isso. Sabe aquele meme da Peppa que é assim, eu gosto disso, é muito adulto. É isso. É isso. O quadrinho dele, né? Mark Miller. E aí dentro da Marvel segurava ele um pouco pra ele ficar no limite ali disso, né? Então tem muitos arcos dele. Ele conseguiu fazer Authority. Exatamente. Exatamente. E aí esses títulos assim dele, ele conseguia sair bem. O Red Sun também, ele não era ligado nada. Ele conseguia soltar bem. Mas... Do Universo Ultimate também, ninguém ficava, tipo, querendo que fosse tão fiel e tal. Exato. Era um público mais diferente, assim. E aí eu acho que ele funciona bem, porque aí além disso, fica alguém... Porque vamos ser sinceros, ele como independente, chega um editor pra ele e fala assim, eu não gostei disso, ele vai falar, foda-se, tá despedido e vem outro. Exato. Cada um contrato editor bom pra mim. Dentro da Marvel, a voz do editor vai ser a definitiva. Então, esses final mais merda que ele faz não passaria, tipo, com um editor. Não, exatamente. Com um editor ali, sabe? Acho que ele teve que refazer muita coisa nessas histórias marcantes dele pra Marvel. Exatamente. Dele. Então, na verdade. Falam isso, que a Marvel segurava ele ficava puto. A gente pode pegar um exemplo. Por exemplo, o Zack Snyder fazendo Man of Steel com o Christopher Nolan como produtor. Funcionou, porque tinha o Christopher Nolan pra segurar a rédea do Zack Snyder pra ele não pirar. Eu não gosto exatamente não gosto tanto do filme por causa das partes de que Zack Snyder. Que ele consegue fugir ainda, enganar o Nolan. Exatamente. Mas dentro da filmografia do Snyder, o Man of Steel pra mim é o melhor dele. É o melhor filme dele. Então... Vamos esquecer o Watchmen, tá, gente? Se quem falar Watchmen, eu já vou ficar triste com você. Não dá. Não, e até o 300 é ok, porque basicamente é o quadrinho na tela. 300 é um storyboard. Exatamente. Ele só sabe ler imagem, Tá, foi mal. Exatamente. Falei. É isso. Não, eu concordo. Você provocou. Eu concordo. Não, mas eu concordo. Você provocou. Depois os caras vão ficar falando que a gente é marveco. Mas do Zack Snyder. Mas tanto que eu já xinguei Zack Snyder aqui nesse podcast, tá de boa. Se deixar, eu vou. Mas eu acho que o Mark Miller é isso. Ele precisa de um cara segurando a rédea dele, que aí ele faz o fino do fino. É isso. Esse universo dele é legal, várias ideias legais pra virar franquias. Do Millerverse. Miller World. Isso. E, cara, falaram que ele fez uma entrevista com o Geoff Johns, tem um podcast. Eu tô falando que a entrevista que ele fez com o Geoff Johns foi bem legal. E eu quero ver essa entrevista aí. Eles falam que ele já começa... Cara, ele é muito Stan Lee, cara. Ele é muito Stan Lee, o Mark Miller, cara. Ele começa... Mas, tipo, diferente do Stan Lee, ele reconhece pra caralho os artistas dele. Ele reconhece pra caralho. Porque ele sabe que esse quadrinho dele é assinado, porque ele contrata, cara... Ele contrata cada artista pra fazer. Olha essa capa. Não, a parte da arte dos caras. Ele sabe disso. Ele contratou Peter Gross. Peter Gross acho que fez coisa. Mas é que diferente do Stan Lee, o Mark Miller, ele é roteirista ainda. O Stan Lee... Ele era desenhista, o Mark Miller. Ele sabe... Não, Por isso que a gente fala que a condução de roteiro dele é boa. E o roteirista tem a questão de tipo assim, ó... Essa página vai ser assim, 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 e vai descrever como o cara vai fazer arte. Já é um trampo.
O Stan Lee adora se gabar, a gente tá voltando na outra pauta. Método Marvel. Mas ele adora se gabar de como os artistas faziam tudo e no final ele só colocava as falas. Isso não é roteirista, né? Não, e ele... Pedro, em 90% os caras escreviam as falas na borda da faixa. Não, é isso. Nem isso filho da mãe fazia. E aí tem uma coisa ainda. A gente tá voltando no documentário, eu não queria fazer isso. Mas tem um trecho, como você não assistiu inteiro, que quando ele tá tretando com o Jack Kirby fala, mas a maioria das minhas artes já deixava com as falas lá. E aí o Stan Lee fala assim, eu acho que você nunca leu um quadrinho finalizado, você só fazia sua arte lá e depois largava. Porque ele fala que ele mudava completamente o que eles escreviam. E a gente tem certeza de que não é bem assim, né? Acho que ele mudava, mudava uma palavra e fazia assim, não, a gente dá até pra falar que, assim, talvez muita gente fala que a dupla Stan Lee e Kirby era boa porque você pega os quadrinhos do Kirby sem o Lee depois e é um negócio meio maçante, assim, né? Então, assim, dá pra dizer que o Stan Lee seja um editor bom. É isso que eu falei, pô. Sempre falei isso. Ele, tá ligado? Ele, como editor, ele é o editor. O problema é que ele faz o trampo de editor e pega os louros como artista. Esse é o problema. Ele quer pegar tudo. Exatamente. Que no documentário ele deixa claro que ele pegava o salário do editor e do roteirista. É isso que eu falei. Precisava pagar as férias da Joan. Mas vamos sair disso. Mas o que eu ia falar, assim, do Mark Millar, a gente pode entrar nisso, porque que eu ia falar essa entrevista que ele falou, fez com o Jeff Jones, que ele é totalmente Stan Lee, porque ele é marqueteiro pra cacete, né, o Mark Millar. E aí os caras falaram pra mim que viram, que no começo assim, ele traz a filhazinha dele, assim, bonitinha, assim, pequenininha, assim, falando, compra os quadrinhos do meu pai! Certeza que ela ganhou sobremesa em dobro, né? Eu gostei sobremesa de royalty. Mas o Mark Millar é faladorzão também, que nem o Stan Lee, mas pelo menos ele dá uma parte pros artistas. Assim, é isso. E ele é o roteirista, né? Ele é o roteirista. E ele cria tudo mesmo. Ele é o roteirista, ele não só joga a ideia e depois colhe o louro. Mas eu acho que eu já vi alguns caras falando que ele faz, às vezes, método Marvel também. Ah, é? Que é dar o plot. Mas eu acho que não. Acho que a maioria ele. Aí não dá pra saber, né? Mas é isso. Vamos encerrar esse assunto aí. Vamos falar um pouco da série, né? Que a gente nem falou da série ainda, falou só do quadrinho. Mas um garoto, 12, 13 anos ali, que começa a manifestar os poderes de Jesus Cristo. Eu acho muito bom que no plot tá assim, um garoto com os poderes de Jesus Cristo. Quais os poderes de Jesus Cristo? Eu achava que ele fazia milagre, eu não sabia que ele tinha poder. Nada. Aí, Pedro, agora eu vou mostrar que meus anos de catolicismo obrigatório eu vou servir pra alguma coisa. Ele transforma água em vinho, Pedrão. Mas isso não era um milagre? Isso é um poder dele? O cara do nada transformar água em vinho é milagre, é poder, velho. Ele faz os caras voltar a andar. Ele faz os caras voltar à vida. Isso aí é mutante, meu. Não é essa, não. Faz os peixes ficar com mais peixe pros outros comer. Divide o pão em várias... fala a verdade, isso é um poder foda, cara. O cara pegar um pão e conseguir dividir uma parte de gente, assim, certinho, assim. O cara tem que ser cabuloso. Então é isso. Mas não, zoeira à parte. Então, esse é um ponto que eu gosto do Mark Millar. E aí eu vou citar um dos meus... Eu vou citar um dos meus autores favoritos, que é o Garth Ennis. Que é... brincar com essas paradas sem medo. Foda-se. Mas eu acho que isso é muito do britânico, porque, cara, lá os caras é muito extremista. Até o Ennis é um cara irlandês, a gente sabe todo o contexto do IRA, né? Na Irish Republic Army, onde a Irlanda do Norte e a Irlanda tem totalmente a visão que é protestante versus católica, e na Escócia tem muito disso também, tanto que tem o Celtic e o Rangers, que é os dois times de futebol mais famosos lá da Escócia, né? Os dois eu acho que o Celtic é de Edimburgo, eu acho que o Rangers também, e um é católico e o outro é protestante.
O Celtic eu acho que é protestante e o Rangers é católico, ou ao contrário. E tudo dentro desse contexto deles, né, da infância deles, da história deles, é muito extremo, né? Então eles foram para esse lado assim do britânico, que é o lado do humor britânico, que quer ser sarcástico com tudo, né? Uhum. Eles trabalham isso genialmente em tudo que eles fazem. Com esse sarcasmo aí, eles não levam a sério, eles tentam não se levar a sério, e eles tentam levar isso de um lado que, tipo, mano, por que as pessoas se matam por isso, velho? Aí eles ficam mais ou menos isso. Tipo, mano, por que vocês se matam por isso? Ah, eu vou zoar com vocês por causa disso. É isso. Ele faz isso. E aí fica o questionamento, né? Que será que a série vai trazer tudo isso que o quadrinho faz, né? Porque... mas tem que fazer, senão não vai ter graça. Mas é que, por exemplo, aí você fala assim, mas o tema da série não tem como não fazer. Pô, eles pegaram Preacher e eles destruíram Preacher na série, né? Então mas tem como fazer sem... Sim, mas eu acho que, tipo, o contexto do Preacher, a gente tem que lembrar que não tinha The Boys antes. Acho que se tivesse um The Boys antes de um Preacher, teria sido melhor. Mas porque não. The Boys não tem como você fazer. Mas The Boys tá brincando com super-herói, não tá brincando com religião. Essa é a questão. Não, mas eu acho que, tipo, quebrou uma barreira, entendeu? E aí eu acho que talvez o Preacher fosse a barreira que faltava ainda. Eu não acho. Cara, não sei. Ainda mais que essas produções são tudo americanas, né? A gente sabe como que americano é conservador. Então, eu não sei. Eu não sei se em American Jesus eles vão fazer o plot final que é igual ao do quadrinho, mas tem que ter. Tem que ser. Exato. Esse é o final do quadrinho. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que não foi o Mark Miller que escreveu esse final. Voltando na nossa conversa ali, ele não consegue fazer um final desse. Ele não consegue. Foi alguém que fez pra ele. O plot é foda, né? É foda. Demais. É um dos melhores plots que eu já li, assim, de pegando uma história, assim, que essa é 96 páginas, você lê de uma vez, aquelas histórias que você faz de uma sentada, você tá lendo, você fica, caralho, mano! E subverte totalmente, né, o jogo. A gente não vai dar esse spoiler aqui, tá, gente? Quem quiser vai atrás do quadrinho. Aí vai perder a chance de ver a série, porque é o que vale. É muito bem conduzida o quadrinho. É um quadrinho muito bom, cara, esse. Acho um dos melhores mesmo do Miller. Mas o plot é o principal. Exatamente. Então, vamos ver, vai ficar nessa dúvida. Até sair, tá chegando já, ó, 16 de agosto tá aí eu já. acho que a gente vê uma diferença, que eu acho que eles colocam uma região mais ligada ao México. Acho que na série, no quadrinho não era isso, era uma região mais perto de Nova York, parecia um lugar mais frio, era neutra, era um lugar neutro dos Estados Unidos. Mais neutro, bem centrão, assim, dos Estados Unidos, sabe? E aí parece mais uma região ligada ao México, que é onde tem mais fanatismo religioso. Acho que foi mais isso que eles quiseram levar. Esse, eu acho que... Aí tem o deserto também, tem tudo isso. O quadrinho tem um ponto que é interessante, de que, assim, o moleque começa a ser visto como o novo Jesus e tal, só que ele não tem uma criação religiosa no quadrinho, né? Ele é um moleque comum. Não. Aí são pais que não se amam, tem problemas conjugais, ele é um moleque normalzão, enorme pra caralho. E aí tem a questão da brincadeira de que ele começa a transformar a água em vinho com os amigos dele pra eles chapar o coco, a molecada. Então, não sei. Quer fazer a dele pra menininha que ele gosta. Exato. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí na série. Só que aí ele parece ser muito novinho, né? Pra colocar todas essas coisas assim, o moleque. Vamos ver como que vai ser. Vamos ver. Ele parece ser novinho, o artista. Vamos ficar de olho aí. Certo? Mas sei lá, eu vi... O Legado de Júpiter foi uma bomba, né? Não tem o que falar. Mas a animação do... Como chama? Overcooked? Super Crooks. Super Crooks. É legal pra caramba, pô. Eu não assisti ainda, preciso assistir. A animação é legal, mas a série é bom ficar com o pé atrás com a da série